Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Dicas e Vlogs com Edilene. Hoje aqui com um videozinho de precificação, como a gente precifica aqui os nossos produtinhos na nossa humilde bomboniere na sala. Convido a todos vocês aí a assistirem os nossos vídeos. Não conhecem a nossa bomboniere, tá chegando agora e quer conhecer um pouquinho, dá uma olhada nos vídeos aí anteriores para vocês ficarem por dentro de como que funciona aqui na nossa humilde bomboniere na sala de casa. Espero que vocês gostem aí dos vídeos, inclusive deste daqui também. Lembrando que hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de precificação, minha gente, mas que não significa que seja certo ou errado. É apenas o jeitinho que a gente faz, tá bom? Então espero que vocês gostem. Estava com muitas saudades aqui de gravar para vocês. Ficamos afastados aí há um bom tempinho, mas retornamos, né? Porque a gente sempre faz tudo aquilo que a gente ama. Então a gente deu uma pausinha aí por alguns motivinhos, mas voltamos agora. Então vamos lá ao nosso vídeo de como precificamos aqui os nossos produtinhos na nossa humilde bomboniere na sala. Então, minha gente, vem comigo! Para fazer os cálculos aqui, meu amorzinho vai nos auxiliar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estavam com saudade da gente? Coloca aí nos comentários. A gente tava morrendo de saudade de vocês, gente. Tava morrendo de saudade de gravar. Agora vamos ver se a gente pega firme e forte e continua aí a nossa luta aqui para gravar para plataforma, para gravar para vocês os nossos videozinhos aí. Então, simbora lá, que agora a gente vai precificar. Lembrando, minha gente, que não somos experts nesse assunto. Inclusive, não gosto muito de matemática. Não é uma das minhas matérias favoritas, assim, desde o tempo de escola, mas é aquele negócio, você tem que estar sempre por dentro, tem que estar atento ali, principalmente a gente que é empreendedor, e essa vida de empreendedorismo, a gente tem que estar sempre por dentro dos assuntos. Como que a gente sempre precificou aqui, até mesmo muito antes de ter aqui a nossa humilde mini bomboniere na sala. Para quem não conhece a nossa história, a gente começou a partir, vamos dizer assim, que da pandemia aí, né? Mas só que antigamente, lá nos primórdios, né? Quando eu vendia Natura, Avon e outros produtinhos também, como que a gente precificava? Até mesmo os artesanatos. Inclusive tem até alguns vídeos aí no canal, a gente faz a precificação do bolo no pote, tem também das tortinhas, das barrinhas. Isso. Tem do bolo no pote, das barrinhas e das trufas, que a gente já tem vídeo de precificação mostrando direitinho, até mesmo como a gente faz os nossos docinhos caseiros aqui. Bom, como que a gente sempre fez, até mesmo nos artesanatos? Geralmente a gente fazia assim, ó, que é o jeito mais conhecido, né, que é aquele. Por exemplo, se eu tenho um produto e o valor dele foi R$5, a gente coloca R$5 mais 30%, que vai dar R$6,50. Geralmente sempre essa é a conta que a gente fez e que a gente fazia ainda até algum tempo atrás. A gente continua fazendo assim? Continua. Mas só que aí com uma nova visão, pois agora temos o quê? Temos o markup aí, né? Que veio à tona há algum tempo atrás, vamos dizer assim. Muitas pessoas nem conheciam, inclusive eu também não conhecia, era leiga sobre esse assunto e comecei a pesquisar um pouco mais há algum tempo atrás, e também sobre a margem de lucro. Ou seja, essa continha que a gente faz aqui, esse valor de 30% aqui, na verdade, quando a gente coloca, a gente não tá ganhando, não é 30% em cima desse valor. Aqui não é a nossa margem de lucro. Esse daqui é o chamado markup. Ou seja, na margem de lucro, a gente não ganha aqui os 30%, a gente ganha 23%. Então, agora a gente vai mostrar aqui na prática algumas continhas, alguns itens da bomboniere que a gente vai tentar mostrar para vocês essa lógica do markup e também da margem de lucro, tá bom? Então simbora lá na prática. Por exemplo, aqui eu tenho a paçoca. Essa paçoca aqui, a gente paga nela, olha, até grudou aqui, veio grudar. Estão vendo? Essa paçoquinha aqui, ó. A gente paga nesse potinho de paçoca aqui R$16. Como é que eu sei qual é a margem de lucro que a gente vai ganhar em cada paçoquinha aqui? A gente paga aqui nesse pote de paçoca R$16. Aí a gente vai fazer 16 dividido pela quantidade que vem aqui no potinho. No caso aqui vem 50 unidades, ó. Então, dividido por 50. Em cada paçoca dessa daqui, a gente paga o quê? 32 centavos.
Esses 32 centavos aqui, dependendo de como você comprou, você acrescenta aí no valor total, aqui no 16 mesmo, teve transporte, se você teve algum outro gasto, entendeu? Aí você acrescenta aí. No meu caso aqui, eu não vou precisar acrescentar. Então, foi R$16 dividido por 50, que deu 32 centavos. E até mesmo com embalagem, porque tem pessoas que às vezes compram daquelas paçoquinhas que não vêm embaladas. Geralmente, eu gosto de embalar no saquinho de geladão, mas só que aqui a gente encontra mais esse modelinho aqui, que pra gente é muito melhor, né? 0,32, que é o valor de cada paçoca. Eu quero ganhar quanto de porcentagem em cima dessa paçoquinha aqui? No nosso caso, a gente quer ganhar 35%. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o inverso da porcentagem que a gente quer ganhar. Então, aqui eu vou colocar 0,32 centavos dividido pelo inverso que eu quero ganhar, pelo inverso da porcentagem. Ou seja, se fosse 90%, se fosse 10% que eu gostaria de ganhar, eu colocaria 90 aqui, entendeu? Mas só que como eu quero 35%, eu vou colocar 65. Mas esse 65 eu não vou colocar somente aqui 65, porque senão não vai bater, estão vendo? Então eu vou colocar o inverso. Aqui é o inverso, eu vou transformar esse inverso aqui da porcentagem de 65% em número decimal. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar 0,65, que é em número decimal, que vai ficar 49 centavos, ó. 0,32 cada paçoquinha, mais o inverso, depois transforma em número decimal, que é 65. Então, eu vou vender aqui por 49 centavos. Claro que a gente arredonda para 50. Assim como esses outros docinhos aqui, ó, também, que a gente arredonda para 50 centavos. E agora, como que eu sei que eu ganho 35% em cada paçoquinha dessa daqui? A gente vem aqui. Como que eu sei que eu ganho 35% realmente em cada paçoquinha dessa daqui? A gente faz novamente outro cálculo. Como que a gente vai? Para verificar o cálculo, para ter certeza que realmente a gente ganha 35% aqui. No caso, eu vou arredondar, tá, gente? Então, vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui 0,50. Opa, 50. Aí, eu vou colocar menos a porcentagem. Então, que seria 35%. Que vai dar 32 centavos. O que é esses 32 centavos, Edilene? Esses 32 centavos é o valor que a gente pagou em cada paçoquinha. Então, essa conta tem que bater dessa forma. Estão entendendo? Então, a gente tem que pegar e colocar o preço que a gente vende da paçoca, no caso, que seria 50 centavos, menos a porcentagem que a gente tem em cima desse produto, que vai dar o resultado, que é o valor que a gente comprou. São uns cálculos meio complicados, minha gente. Confesso também que demorei a pelo menos entender um pouquinho. Pesquisei em alguns canais, claro, que a gente tem que... por mais que a gente não seja expert no assunto, por mais que a gente não queira trabalhar dessa forma, a gente não entre muito na nossa cabeça que a margem de lucro que a gente sempre achou que era margem de lucro a vida inteira, praticamente a gente descobria assim que na verdade é uma outra coisa, é um markup e não a margem de lucro, que a gente ao invés de ganhar 30% a gente ganha 23% e então a gente fica meio confuso. Mas a gente estudando um pouquinho, vendo em outros canais, outros parceiros aqui do YouTube também, a gente consegue entender um pouquinho mais, porque a gente não pode ficar totalmente leigo no assunto. Por mais que muitas vezes a gente não vá aplicar da forma que eles ensinem. No meu caso, eu vou mostrar aqui como que a gente está aplicando ultimamente aqui a porcentagem, aqui a nossa margem de lucro aqui na Bomboniere. Eu vou mostrar para vocês no final. Então, por mais que a gente não vá fazer do mesmo jeitinho que eles, mas só que a gente tem que estar por dentro do assunto e não pode ser leigo totalmente, principalmente a gente que é empreendedor. A gente tem que estar sempre ali atento às novidades, né? Por mais que não seja uma novidade, para mim, para alguns com certeza é, mas a gente tem que estar sempre atento. Eu vou mostrar aqui agora um outro cálculo, então bora lá. A gente paga no fardo desse salgadinho aqui, ó, de 28 gramas, R$6. Então, vou colocar R$6 dividido por 10, que é a quantidade de salgadinhos que vem na embalagem, que vai dar 60 centavos.
desses 60 centavos, que vai ser o nosso preço de custo, a gente vai dividir pelo inverso da porcentagem que a gente gostaria de ganhar. Por exemplo, a gente gostaria de ganhar 40%. Então, a gente vai transformar, vai colocar o inverso, que é o quê? 60. O inverso de 40% é 60, porque aí completaria o 100%. Então, eu colocaria aqui 60. Mas eu tenho que transformar em quê? Em número decimal. Então, não posso colocar aqui somente 60. Eu tenho que colocar 0,60. Então, dividido por 60, que dá R$1. Ou seja, esse daqui é o preço de custo e esse daqui é o número, a porcentagem inversa transformada em número decimal, que seria 60. No caso aqui, R$1. Então, a gente está ganhando aqui 40%. Deu para entender? Deu pra entender, gente? É uma coisa meio confusa, mas às vezes a gente olhando um pouquinho, vendo uma, duas vezes, a gente consegue entender um pouquinho. Então, essa é uma outra forma. Vou mostrar de novo pra vocês. E como que eu sei, Edilene, que realmente esse salgadinho aqui eu vou ganhar 40%? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar o cálculo, igual a gente fez com a paçoca. A gente vai colocar aqui R$1 menos... Opa! menos o valor, a porcentagem que a gente gostaria de ganhar, que no caso seria 40%. Então, menos 40%, que deu 60 centavos, que é o valor que a gente paga, minha gente, em cada salgadinho. Então, bateu a conta. Então, eu tenho certeza que aqui a gente está ganhando 40%. Tem outras formas? Tem. Agora, Edilene, qual é a forma que vocês utilizam depois de descobrirem que existe esse markup e que margem de lucro e markup são duas coisas diferentes? A gente não tá aqui para ficar explicando o que é markup, o que é margem de lucro. A gente vai deixar alguns vídeos linkados aí abaixo para vocês de alguns canais que eu gosto muito de assistir. Eu não assisto só uma, duas vezes, assisto 3, 4, pra gente ficar um pouquinho por dentro do assunto e aprender um pouquinho mais. Porque, afinal de contas, o YouTube aqui, a plataforma, é uma escola e a gente tá aqui o quê? Sempre para aprender e também para ensinar os conhecimentos que a gente aprende no nosso dia a dia, não é verdade? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a forma mais fácil que a gente encontrou. Muitas vezes, por exemplo, se eu sei que no markup eu estou ganhando 30%, mas... na margem de lucro eu estou ganhando 23%, qual é a forma mais fácil que eu encontrei de fazer, que a gente encontrou de fazer aqui? Fazer uma tabelinha especificando a diferença do valor da porcentagem em markup e também em margem de lucro. Ou seja, então a gente vai fazer mais para frente, vai colocar em um cantinho onde a gente tem um acesso fácil para a gente estar sempre lembrando. Ó, nesse produto aqui eu não ganho 30%, eu ganho 23%. Nesse produto aqui eu não tô ganhando 50%, entendeu? Eu vou mostrar para vocês agora a tabelinha que a gente tem aqui no caderninho, que a gente pegou, inclusive, de um canal, que foi do canal... Gente, eu marquei aqui, porque afinal de contas a gente tem que dar os créditos a quem merece, não é verdade? Então, a gente pegou aqui, essa tabelinha foi no canal Roberto Draege. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas Roberto Draege. Gente, ele entende muito. Muito, muito mesmo. Vão lá no canal dele, eu vou deixar linkado aí no primeiro comentário. Esses 4 canais que foram os canais que eu mais pesquisei sobre margem de lucro e markup. Que é do Joab Mercearia, Joab e Ingrid, que eu sigo também, que é muito legal, indico super pra vocês. Também do Syntax, eu creio que seja assim que pronuncie. Então lá tem uns vídeos também muito legais. Também da Andressa Leal, que ela explica também super bem, inclusive essa parte de você fazer aquele cálculo para ter realmente certeza se é os 40% que você ganha, ou 30%, ou 20%. Foi com ela que eu peguei essa dica, que ela explica também super bem. Andressa Leal, vão lá no canal dela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também do Roberto Draege. Nome muito bonito, mas não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Mas foi com ele que a gente pegou essa tabela. Ó, tá a tabelinha, que são dos principais índices utilizados, que é da margem de lucro. Se você quiser também dar um print aí, gente, pode dar. Mas lá no canal dele tem bonitinho, direitinho, tá bom? Então, aqui tem margem de lucro e markup.
Ou seja, se eu quero de margem de lucro 15%, no markup eu vou colocar o quê? 17,65%. Se eu quero 16%, eu vou colocar 19% no markup. Ou seja, por mais que eu queira 30% em um produto, se eu quero 30% em um produto, cadê? Eu quero 30%, certo? 30% aqui eu quero de margem de lucro, mas só que para calcular esses 30%, eu tenho que colocar 42,86%. E não somente fazer assim, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa tabelinha como que funciona. Por exemplo, aqui no salgadinho, vamos dar como exemplo de novo o salgadinho, que eu já mostrei para vocês o jeito certo de fazer, né? Então, o que a gente fazia antes? A gente colocava aqui 0,60, que é o valor que a gente paga na unidade, mais 40%, que daria 84 centavos. Ou seja, se a gente colocar só os 40%, quanto que a gente está ganhando? Que a gente achava que era a nossa margem de lucro. 40, no caso a gente teria que vender por 84 centavos. Mas o jeito certo não é esse. Por exemplo, aqui na tabela tem. Vamos procurar aqui na tabela, vocês estão vendo, vou deixar assim, se vocês quiserem depois dar um print, às vezes copiar também, assim como eu fiz. Aí o que a gente faz? Ó, a gente vai procurar aqui na margem de lucro o que seria esses 40%. Que realmente a gente quer ganhar 40% no salgadinho. Então, onde que tá aqui os 40%? Aqui. Ou seja, se a gente quer ganhar, fica mais fácil olhando na tabela por conta disso. Já tá aqui prontinho, a gente já sabe quanto que a gente teria que olhar no markup para poder ganhar os nossos 40%. Para mim calcular 0,60 mais 40% de margem de lucro que eu quero ganhar, então vou olhar no markup. Quanto que seria 40%? No caso vai ser 66,67%. Mais 66,67%, que dá R$1. Vocês estão entendendo? Por que é bom ter uma tabelinha para você não ficar sempre quebrando a cabeça? Eu quebrei muito a cabeça para fazer algumas contas aqui, gente. Não para a gente colocar os nossos preços, porque depois que a gente descobriu sobre o markup, o que a gente fez? A gente quis saber a porcentagem dos produtos que a gente ganha em cada. E a gente, conforme o tempo vai passando, a gente quer padronizar meio que a porcentagem de alguns itens. Tudo bem que nem sempre vai dar pra gente colocar 20% de margem de lucro em um produto. Às vezes tem produtos que, assim como quem tem mercearia, com quem vende arroz, feijão, óleo, já é um preço tabelado. Se você vai em um local, em outro, é o mesmo valor praticamente, tem pouca diferença. Tem aqui também na Bomboniere, minha gente. Os nossos produtos que são mais visados, por exemplo, que nem salgadinho. Salgadinho, eu não posso vender aqui um salgadinho pequeno desse a R$1,50. A R$1,50, sendo que eu sei que às vezes os outros comerciantes, não só os do nosso bairro, mas também os maiores, vendem a 90 centavos, a R$1, a R$1,10, entendeu? Ou seja, a gente não tem que vender muito abaixo, a gente faz assim aqui pelo menos. A gente não vende muito abaixo, mas também não tenta ultrapassar muito. A gente fica naquele limite ali que dá pra gente ter um bom lucro, mas só que a gente não vai sair perdendo. A gente não pode sair perdendo nas mercadorias, não pode de jeito nenhum. Mas também, por exemplo, as balas. As balas praticamente são tabeladas. Essas balinhas aqui, a gente vende a 10 centavos aqui ainda. Se a gente coloca 15 centavos ou a 20 centavos, pode ter certeza que as balas vão ficar aqui somente para as formigas. Por quê? Porque a maioria das pessoas aqui do bairro, pelo menos algumas balas ainda, vendem a 10 centavos. Tem algumas balas que a gente vai modificar o preço para 15 centavos ou uma por 15, como uma vez uma amiga deu uma dica aqui no canal, uma 15, duas 25, que foi uma boa dica também, né? Então a gente tem alguns produtos que a gente ainda dá para meio que tentar mudar um pouquinho, mas tem produtos que infelizmente não tem como. Tem produtos que já são tabelados, as crianças já chegam aqui sabendo o preço certinho. E se a gente fala, por exemplo, que um salgadinho desse daqui, que hoje tá R$1, amanhã é R$1,50, sendo que nos outros locais ainda vai estar R$1, R$1,10, elas vão falar: tia, aumentou tanto assim, por quê? Aqui é assim, as crianças também são ligeiras no preço, e tão certo também, elas realmente têm que ficar atentas
E sempre quando aumenta algum produto aqui na Bomboniere, principalmente para as crianças, eu explico. Ó, infelizmente a gente teve que aumentar um pouquinho, porque o produto teve um aumento do fornecedor e elas entendem super bem, graças a Deus também. Como eu falo para vocês sempre, aqui o nosso foco principal são as crianças e adolescentes. Então, claro que vem alguns adultos também, né, gente? Que os adultos também gostam de um docinho, mas o nosso foco principal é as crianças e os adolescentes, tá? Em relação à venda, o nosso giro maior é com eles. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho. Lembrando, vão lá ver a tabelinha, vão ver os vídeos dos colegas que a gente já indicou. Deixa eu ver aqui, do Joab Mercearia, juntamente com a Ingrid lá, um beijo pra vocês. Do Syntax, também da Andressa Leal e do Roberto Draeger. O Roberto já tem um bom tempinho que ele não tá gravando, espero que ele esteja bem, mas os vídeos dele são, ó, nota 10. Espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho de como que a gente faz. Claro que todos aqueles preços que a gente mostrou pra vocês há anos atrás, como eu falo, as coisas vão evoluindo, a gente tem que seguir no ritmo. Por mais que a gente não vai seguir a regra, mas só que a gente tem que pegar e tem que estar por dentro do assunto, não pode ficar leigo no assunto, a gente tem que entender. Essa tabela aqui eu acho que ajuda muito, então é bom vocês fazerem uma tabelinha também. E é mais fácil, não precisa fazer aquela conta toda, né? Vocês não precisam sempre estar fazendo aquele monte de conta. Vai lá na tabelinha, olha, ó, eu quero ganhar 15% de margem. Quanto que é que eu vou colocar de 15% de margem de lucro para poder realmente ter uma margem de 15%? Lembrando que a gente aqui trabalha com Bomboniere, você faz de acordo com o seu comércio. Se você vai comprar um produto, você vai de carro. Se você gasta gasolina, todos esses tipos de encargo, de maquininha, você tem que colocar. A gente ainda não tem maquininha também, então o nosso custo maior é com as pernas, porque geralmente a gente compra, como eu falo pra vocês, para economizar também. A gente vai levar as crianças na escola, como a gente leva a pé para economizar gasolina, né, minha gente? Então, o que a gente faz? Na ida, a gente dá uma pesquisada nos preços de alguns mercados maiores que são próximos. Na verdade, só é dois, né, gente? 2 mais ou menos. No horário que a gente vai levar as crianças na escola, tem 2. Então, a gente dá uma olhada nos preços. Se tem alguma coisa que tá na promoção ou com preço bom, a gente já compra, já traz para poder vender. Quando a gente vai fazer uma compra maior, às vezes não tem muito como pesquisar em vários locais. Aqui em Xique-Xique, infelizmente, a gente não tem muitas opções como em cidades grandes. Mas a gente tenta fazer sempre o possível. E se você gostou aí, espero que você tenha gostado desse videozinho, espero que tenha dado para entender, né? Mas se vocês não entenderam muito bem isso de markup e margem de lucro, dá uma olhadinha aí nos vídeos, dá uma olhadinha novamente também no nosso vídeo, que não custa nada, minha gente, pra apoiar aí, compartilha, curte, comenta aí se você gostou, comenta aí, minha gente, se vocês estavam com saudades da gente. Eu estava morrendo de saudade de gravar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, vamos tentar ficar mais ativos, né, vida? Isso aí. Aqui. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se vocês gostaram, não esqueça aí de deixar o seu gostei, se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, compartilhar o vídeo pra conseguir alcançar mais e mais pessoas aqui. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e sua família. Um beijo e tchau, tchau!